Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. Faz tempo que eu não faço uma live por aqui. E hoje uma live muito especial com convidada, porque vocês sabem que eu escolho bem convidado por aqui. Oi, Edilson, tudo bem? Boa noite. E hoje a gente vai falar de um tema super importante, que é a questão de equilíbrio no dia a dia, equilíbrio físico, mental e como isso influencia tanto a nossa qualidade de vida quanto nos nossos empreendimentos e no nosso trabalho. Oi, Tati, sua linda! Enquanto a minha convidada vai chegando, eu vou mandando aqui, chamando o pessoal. Peço para vocês também convidarem pessoas que vocês querem ver mais equilibradas com você. Boa noite, Edita comigo. Boa noite, gente. É muito bom ver vocês chegando aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre questão de como vocês trabalham o equilíbrio emocional no dia a dia, bem-estar físico, manda pra mim pergunta, pode colocar aqui, pode clicar aqui no balãozinho, porque hoje a live é justamente voltada pra isso. Porque eu recebo muito essas questões, a minha convidada chegou, eu recebo muito essas questões, principalmente em atendimento. Então a live de hoje vai para falar sobre isso, autoestima, bem-estar e tudo mais. Deixa eu chamar aqui a minha convidada maravilhosa pra gente conversar aqui. Agora foi, porque, gente, é assim, ao vivo. Quem tem Instagram sabe que ao vivo tem hora que o Instagram quer dar umas brincadeiras com a gente. E a gente tem que continuar firme. Mas enquanto, espero que a Rafa já mandei o convite para você. E enquanto isso eu me apresento, né? Porque se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Paralaís Bittencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima, terapeuta holística, e eu falo sobre como você ter uma qualidade de vida, um equilíbrio emocional, físico, enfim, para você se tornar sua melhor versão, para você conseguir se equilibrar no dia a dia. Porque muitas vezes é muito complexo fazer isso. Oi, Daniela, como é que você tá, sua linda? Então, como muitas vezes é complexo a gente encontrar esse equilíbrio, principalmente para quem empreende, eu resolvi fazer essa live. E eu chamei uma outra amiga minha que é terapeuta para a gente discutir isso, para nós tratarmos desses assuntos. Bom, por enquanto tá dando aqui que ela não conseguiu participar, eu vou chamá-la de novo. Mas enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês sobre esse tema tão importante, que é essa questão do equilíbrio. Opa! Acho que agora foi! Foi. Boa Aê! Boa noite. noite! Tudo bem? Tudo, é um prazer ter você aqui na live hoje. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você. Muito obrigada. Estão me ouvindo direitinho? Sim, te ouço bem, te vejo bem também. Se apresenta para esse pessoal maravilhoso, que a gente Boa vai fazer uma live assim bem. noite. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com você nessa live de hoje. Meu nome é Rafa, né? Rafa Cristina. Eu sou empreendedora, sou assessora administrativa, terapeuta holística, mãe solo de 2 princesas e trabalho no universo aí das terapias há 7 anos já. Eu estou aqui na cidade de Nova Friburgo, em Lumiar, estado do Rio. E hoje o meu foco, né, com as terapias, com o movimento que eu faço, é o jogo de cartas, né, a leitura terapêutica com o baralho cigano, que é o que eu faço, né? E faço também o divórcio energético xamânico, trabalho com uma mesa radiônica específica, né, da mentoria de formação que eu fiz desse baralho cigano, e trabalho também com a cristaloterapia, né, com o alinhamento dos chakras, equilíbrio, a leitura, o desbloqueio. E é isso. Estou aqui em Lumiar, vai fazer 10 anos que eu estou aqui em Lumiar. Eu sou mineira, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. E vim aqui, né? Vim aqui para Lumiar para me reencontrar espiritualmente, que aqui é um local onde tem esse chamado, né? Essa egrégora espiritual muito forte, de diversas, né, pontos espirituais, enfim. Então foi uma conexão mesmo, né, eu ter vindo para cá. E a partir daí entrei num processo de cura, de transformação, de aceitação muito lindo.
Quando eu estava com 4 anos, em média de 4 anos, realizando os atendimentos terapêuticos, que eu trabalhava somente com o jogo do baralho cigano. Eu parei, né, um pouco antes da pandemia, porque estava sentindo a necessidade de me reciclar, né, como terapeuta e fazer novas formações, me autotrabalhar também. E aí eu fiquei nesse período, 1 ano e meio, mais ou menos, que foi o período da pandemia, e comecei a retornar os atendimentos de uma outra forma. E hoje eu atendo online, atendo presencial, realizo vivências na minha cidade natal, em Juiz de Fora. E é isso, esse é o meu caminhar aí da minha jornada espiritual. Agradecer a todo mundo que está aí na live, interagindo com a gente. Tá? Muito obrigada a todo mundo que está chegando aí com a gente na live. Maravilha. Só dando um adendo para quem não sabe, divórcio energético é quando a gente faz uma prática para cortar laços. Não é simplesmente de relacionamentos amorosos, é quando você está com alguma relação que você sente que é tóxico, que você não consegue se desvencilhar da pessoa, existem técnicas energéticas que a gente usa para cortar esses laços, tá? Exato. Eu falo isso porque tem uma vez que eu conversei sobre isso e uma pessoa com quem eu atendia não sabia o que era. Eu falei, tá, então vamos explicar. Porque é aquela coisa que é óbvio pra gente, muitas vezes não é óbvio pra você. Isso. E eu gosto de explicar, porque às vezes as pessoas ficam assim, por que que tem, né, xamânico, nome xamânico? Mas não é só pelo que representa a simbologia do xamanismo, né? Que durante o divórcio a gente usa alguns instrumentos, né, para ajudar a pessoa a acessar o subconsciente que vem, né, desse ritual do xamanismo. Só que o xamanismo em si, ele trabalha a nível multidimensional. Então, por isso que tem essa palavra xamânica, do xamanismo, porque a gente consegue fazer com que, né, o paciente ele acesse as camadas do subconsciente dele para entender, né, quais são as energias vibratórias, né, que devem ser ressignificadas, né, e restituídas para realizar aquele divórcio. Então, como você disse, ele pode ser feito a qualquer nível. Você pode fazer o divórcio com uma pessoa, você pode fazer o divórcio com um objeto, com um local que te traz algumas recordações, tá? Porque ele é a nível multidimensional. É para te libertar mesmo do que ali está estagnado em relação àquela situação ou àquela pessoa. E eu gosto de falar também que é importante, quando a pessoa toma essa decisão de fazer o divórcio, que ela saiba especificamente o que ela quer se divorciar ali, né? Ela tem que vir com aquela situação clara na mente dela, porque a gente vai acessar e trabalhar muitas camadas do subconsciente, e aí depois do atendimento tem um acompanhamento durante 7 dias, porque ainda fica reverberando no campo. Então, assim, é um processo bem profundo mesmo, né? E então, é por isso que tem essa questão do xamanismo, que eu gosto de trazer essa clareza, né, para o pessoal. Bom, só para dar um contexto, caso você tenha caído daqui de paraquedas, nós somos terapeutas holísticas, então nós trabalhamos com curas a nível energético. A nossa base de cura, sim, nós temos conversas terapêuticas, temos todo esse atendimento, mas para aprofundar as curas, além das questões psicológicas que a gente trabalha, nós trabalhamos a nível energético, nós temos técnicas diferentes, e o xamanismo é uma delas, que o xamanismo nada mais é do que você resgatar culturas naturais. Todo país tem o seu xamanismo, porque o xamanismo nada mais é do que... Qual é o resgate? O que o povo originário daquela região fazia para se conectar com o divino, para se conectar com a natureza, para proporcionar as curas. Então, rituais xamânicos, que é uma coisa que às vezes as pessoas meio demonizam até certo ponto, nada mais é do que o que o povo originário daquele local fazia para promover as próprias curas deles. E a gente chama isso, assim, tipo, englobando de xamanismo, tá? São práticas naturais. Porque algumas pessoas têm umas visões meio deturpadas, porque isso não é muito bem explicado. Mas de uma forma simples, é isso. Mas, isso. Assim... Os elementos que se trabalha no xamanismo são sempre, né, a nível natural, né? Uhum. Os animais, as plantas, enfim, os minerais, os cristais. Aí a gente entra... Eu, por exemplo, eu trabalho com florais xamânicos, né? Eu trabalho com isso.
Eu trabalho com esse nível de cura com os florais, que são maravilhosos, florais etéricos xamânicos. Mas, assim, por que eu trouxe esse tema e eu trouxe com as terapias holísticas? Porque as pessoas, muitas vezes, no dia a dia, elas têm muitos desequilíbrios. Eu recebo mensagens, tanto de pessoas que são atendidas por mim, como até mesmo pessoas que me acompanham nas páginas, falando justamente dessa dificuldade do equilíbrio do dia a dia, de como ter isso. E, gente, eu vim aqui para falar um pouco, desmistificar isso. Porque as pessoas procuram um trabalho holístico, às vezes, achando que em uma sessão a gente vai resolver todos os problemas da tua vida, que quando a gente fala de alinhamento de chakra, então a pessoa fala, eu recebi uma pergunta de uma das minhas sessões que fala, Pérola, como é que eu faço para alinhar chakra? Eu falei, então, chakra você alinha todo dia. Assim, tipo, não é eu vou alinhar chakra com você hoje e vai ficar alinhado para sempre. Vai ficar... É todo dia. E o que eu quero trazer para vocês querem manter o equilíbrio físico, emocional? O que você está fazendo para você? Essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui. Eu trouxe a Rafa justamente para ter contrapontos diferentes de mulheres empreendedoras. A gente vai falar um pouco do que a gente faz, do que a gente orienta as pessoas que a gente atende a fazer, para como manter. E quando eu falo manter, não é que tudo vai estar bem, mas é como você consegue ir se equilibrando no dia a dia. Porque a gente... Sim. Não é porque a gente trabalha com terapias holísticas que a gente está bem todos os dias, não é assim que funciona. E eu queria que você comentasse um pouco, Rafa, como é que você faz isso no seu dia a dia e como é que você orienta os seus consulentes a se equilibrarem no dia a dia. Exato. Você colocou muito bem, né, essa questão, né, da gente, porque a gente desmistificar essa questão, né, que o terapeuta tá bem todos os dias, que, né, enfim, não é sobre isso, porque somos todos seres humanos, cada um tem os seus karmas, as suas questões para serem tratadas, né, aqui nessa encarnação, né, tem quem está aí, né, na vida adulta, temos compromissos, responsabilidades da vida adulta. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre indico, dentro de qualquer tratamento que eu faça, qualquer terapia que eu faça, independente mesmo, né, se o paciente ou o consulente vai ter um atendimento comigo ou não, a gente sempre pega nessas questões dos chakras. Né? E como eu tenho a cristaloterapia, eu sempre aconselho, né? Ensino como usar os cristais, né? O equilíbrio dos chakras. Por quê? Porque são só os nossos 7 corpos sutis. E através deles, né, a gente consegue descobrir várias questões emocionais e físicas que podem estar acontecendo com a gente. Né? Estou trazendo aqui para a minha realidade hoje um exemplo. Eu estou com uma questão que eu tenho uma tendinite crônica, né? E essa semana, devido a excesso de movimento repetitivo e outras questões também emocionais que eu já estou, o que aconteceu? O meu osso está inflamado e o ciático também. Então, eu tive que tomar injeção, né? E aí, como que eu faço para me equilibrar? Sendo que eu não estou, né, com os meus chakras equilibrados para eu mesma me tratar. Só que a questão é que as pedras, os cristais, né, elas têm um poder, né, de atuar sozinha. Elas trabalham sozinha, né? Por isso que você trouxe... eu tenho que alinhar todo dia? Sim, é bom a gente alinhar todo dia. Você não precisa necessariamente parar, ficar ali 1 hora, porque a gente sabe que é corrido. Não, mas você pode todo dia tomar uma água dos 7 chakras, das 7 pedras, né? Energizar, né? Pode sentar 5 minutos antes de dormir, tá sentindo uma tensão no chakra, coloca. E aí é o que eu tenho feito. Porque como eu não estou bem fisicamente, eu estou fazendo o quê? Utilizando dos recursos que eu tenho. Então, são as pedras. Então, eu estou alinhando, né, esses chakras, né? Eu estou recorrendo às amigas que eu tenho, terapeutas, que podem me oferecer técnicas, né? O Reiki é uma técnica milenar, né, que tem total... assim, retorno e imediato, né? Porque as pessoas realmente sentem uma melhora após isso. Então, aconselho também, né, quem está se sentindo com a mente muito conturbada, né? Quando o consulente chega ou o paciente chega com questões muito conturbadas, às vezes a gente aplica um reiki, né, para
acalmar ali a frequência, a energia, e entender também qual a movimentação dos chakras, né? Porque através do Reiki, quem é terapeuta holístico, né? Não só holístico, né? Quem tem essa formação no Reiki consegue ter esse acesso dos chakras também, né? Então, isso também vai do nível de estudo e busca de cada terapeuta. Então, o que eu aconselho sempre para qualquer pessoa que chegue, inclusive para mim, porque é uma prática que eu faço, é sempre buscar, né, estar em contato com as pedras, com os cristais, né, buscar saber se você está com dor, né, numa região, qual a pedra que é daquele chakra, né, busca, pergunta. E buscar o auxílio também sempre do Reiki, né? Que são terapias de fácil acesso. O cristal é um objeto de fácil acesso, é um mineral, né, de fácil acesso, que você consegue, né, qualquer estado, qualquer cidade, se você buscar uma lojinha, você vai encontrar. E aí aconselho também as pessoas a estarem atentas, porque hoje em dia tem muita falsificação de pedra, né? Então, é sempre bom a gente dar uma verificada quando a gente for comprar, fazer a aquisição de uma pedra, para saber, né, como que a gente identifica se é original ou não. A gente pega e tem que sentir o tato, ele tem que estar bem geladinho. A pedra você pode botar ela 5 minutos, se ela ficou 5 minutos sem o contato, se ela ficou 5 minutos sem o contato físico, ela volta a ficar gelada. Entendeu? Se for um cristal original, né? Porque às vezes também as pessoas, às vezes eu já peguei paciente que estava falando que estava usando as pedras e não estava fazendo efeito. Eu falei, ué, mas não é possível. E aí quando trouxe para me ver, ele fez a aquisição de pedra falsificada. Então é importante ter isso também, né? E são valores acessíveis, né? Qualquer pessoa pode comprar. Então é bem importante. Aqui uma dica, né, para como que você toma a água dos cristais. Você pode tomar a água corrente, né, filtrada de preferência. Você vai energizar os cristais, né, com uma forma prática de você energizar os cristais. Eu aconselho, a única lua que eu aconselho a não energizar é a lua minguante. Porque como ela traz essa energia de introspectiva, né, para a Terra, ela pode tirar um pouco da energia vitalícia do cristal. Então, dependendo do tipo de energia que você está precisando para aquele momento, é melhor que você faça em qualquer lua, mas não na lua minguante. Então, você vai pegar os cristais que você tem, vai colocar, né, na noite de um dia para o outro. Colocou ali na Terra, no outro dia você pega, passa ele na sua mão em contato, né, com você. Se for possível, você pode colocar ele também. Se não for possível colocar diretamente na terra, mora em apartamento, não tem como, aí você coloca ele dentro de um vaso. Tem que ser de vidro, tá? Com água e põe o sal grosso. E deixa ali também numa noite. E aí no outro dia você vai pegar, né, já passar a sua energia para aquela pedra e aí você coloca exposto ao sol, o que eu quero dizer é exposto à luz, tá? Não necessariamente tem que estar um sol, se tiver um sol radiante, melhor ainda. Mas se tiver um tempo nublado, o importante é o cristal estar exposto à luz. E ali você vai deixar ele ali por pelo menos, no mínimo, mais 3 horas, pegando aquela energia. Pronto, o seu cristal está energizado, né? E a pedra, ela fala muito por si. Já peguei consulente que fez toda essa energização, foi colocou só as pedras nos cristais, a pedra rachou, a pedra quebrou. Mas, nossa, energizei. Não, é porque realmente, né, aquele chakra ali que colocou, ele estava de uma forma muito fechada, muito bloqueada. Então, a pedra absorveu muito aquela energia. Isso é real, isso é físico, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, gente, dos cristais. Sim. Uma coisa importante, nem todo cristal pode ser molhado, tá? Vocês têm que avaliar o cristal que você precisa, mas você também precisa saber se aquele cristal vai em água. Por exemplo, selenita não pode, turmalina não pode. E se, inclusive, essas águas que a gente está falando, que são águas elixir, enfim, tem vários nomes que você vai achar.
essas pedras não são feitas, não são usadas para isso, tá? Se você usa para isso, você usa de forma etérica, porque você consegue usar os cristais de forma física e de forma etérica. Eu, por exemplo, eu trabalho com os dois. Eu também sou cristaloterapeuta e eu tenho tanto uso cristais de forma física, quanto eu envio tratamentos etéricos, que é eu trabalhar com a energia do cristal, que também é possível. Sim. Mas aqui e aí, a gente tá quando eu focando falo das pedras, quando eu falo das pedras, é porque geralmente a selenita, essas pedras assim, que nem a selenita, ela é utilizada muito para questões de dores físicas, né, crônicas. Então, eu gosto de abordar 7 pedras principais, né, que são as pedras que você realmente pode colocar no sol. Eu gosto de utilizar muitos quartzos, né, porque são pedras volantes, né, e que a gente pode expor ao sol, pode colocar no sol grosso, e são pedras também de valores mais acessíveis, né? Então a gente busca uma pedra também que não é muito bom a gente colocar muito sol grosso por causa do brilho dela, é a pirita, né? Mas geralmente é uma pedra que a gente não coloca para alinhar os chakras. Então, assim, tá na dúvida? Pode mandar um direct para mim, pode mandar um direct para a Pétala, que a gente pode passar uma listinha, né, de quais são os cristais, porque realmente são muitos cristais, são muitas pedras, mas a gente tendo ali aquele acesso pelo menos, né, tentando equilibrar os 7 chakras, né, a gente já fica bem harmonizado, né, e assim, a gente fica mais forte, a gente sente a nossa energia vitalícia, né, Pérola, ficar mais forte, né, mais forte. Hoje eu pedi ela para me mandar um reiki à tarde, porque eu não estava em condição de me aplicar, e aquilo foi muito bem recebido, e aí, por que a gente fala que a pessoa tem que mandar o nome, né? Às vezes a data de nascimento, porque aquilo ali é a informação que ela precisa para acessar o seu campo. A Pérola acessou o meu campo perfeitamente, porque eu estava aberta, eu pedi e eu dei a informação que ela precisava como terapeuta para ela acessar. Então não é porque a gente vai fazer, porque tem gente que acha que o terapeuta é muito da questão de tipo, vou botar o seu nome, vou fazer um ritual, vou fazer, né? Não é sobre isso, né? Terapia não é sobre isso, né? Então, se a Pérola quiser acrescentar mais alguma coisa. Com certeza. É interessante a gente falar sobre isso, porque assim, gente, o equilíbrio diário não significa que ele precisa ser só através das suas próprias mãos. A gente fala que é o ideal você saber como você se cuidar, porque você não vai ter terapeuta 24 horas por dia, então você precisa saber o que eu faço. Como é que eu me cuido? Principalmente no dia a dia, mas em situações de emergência também. Porque tem momentos que, às vezes, é difícil você ir no médico. E não, a gente sempre fala, vá ao médico. Mas, por exemplo, você está numa situação que você não consegue, você não está passando bem, e você entende o teu corpo, você fala, ok, eu posso usar as pedras para alinhar os meus chakras. Porque, assim, a gente que conhece muito bem, a gente muitas vezes sabe qual chakra está desalinhado. Por exemplo, eu posso usar o exemplo do teu atendimento de hoje? Claro, sim. Então, eu atendi, né? A Rafa hoje ela mandou os dados dela, eu me conectei com ela e enviei o tratamento. E eu falei para ela, olha, eu fiz uma análise aqui, eu senti que o teu chakra mental tá um pouco desequilibrado, você tá com muito, eu sinto que você tá com muito pensamento e tal. E ela falou, realmente. Só pedi para ela me mandar o reiki, né? Não entrei em detalhe de nada. E mandei os dados para ela. Isso é importante, gente, porque o que acontece? Você desculpa um pouquinho do áudio, que eu acho que tá dando microfonia. Então, gente, obrigada. Quando a gente faz um tratamento, a gente pega os dados, o que acontece? Você deu permissão para a gente te tratar. Por isso que eu falo, tem gente que tem resistência a tratamento à distância. Pra gente que é terapeuta não faz diferença. A gente só precisa alinhar a tua energia, não é? As pessoas que estão acostumadas com terapia tradicional senta, conta a tua vida e tal. A gente faz esse processo, é importante. Mas nós que somos terapeutas holísticas, no nível de conhecimento que eu e a Rafa tem, porque não é todo terapeuta holístico que tem o conhecimento que a gente tem. No nível de conhecimento que a gente tem,
a gente pode fazer simplesmente assim, me passa o teu nome, a tua data, que eu vou avaliar o teu caso. Que nem no caso dela, eu nem usei mesa radiônica, eu só apliquei reiki mesmo, mas o quê? Eu me conectei com o campo. Então, quando eu me conecto com o campo, eu vou alinhar os teus chakras. Você não precisa estar na minha frente para fazer isso. Então, eu vou identificar o que cada chakra está precisando. Não é uma coisa totalmente, todo chakra eu consigo entender o que ele precisa, não, mas quando o chakra está desequilibrado, eu sinto que ele está desequilibrado. E como eu entendo o que aquele chakra pode ter ou não, quais são os problemas relacionados àquele chakra, eu falo, nossa, ela está com o chakra mental desalinhado. Mental desalinhado geralmente é o quê? Excesso de pensamento. É muita coisa ali. Então eu falei, nossa, e eu sinto o desequilíbrio, porque eu me conectei. É como se eu conversasse, como a gente conversa pessoalmente, é como se a gente conversasse com o seu chakra. Então a gente fala, não, pera, tem alguma coisa diferente aqui. Daí eu vou analisando e falar, é pensamento. Vai ver alguma coisa, nossa, eu acho que tem uma angústia presa aqui. Quando tem ansiedade. Ansiedade é fácil de a gente identificar. E a gente identifica, por exemplo, quando tem no chakra do plexo solar. Porque as nossas emoções, elas estão por todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo. A gente vibra com essas emoções. Mas os chakras têm emoções que geralmente ficam presas naquele lugar. Ficam coisas que ficam presas. Então, é mais fácil de a gente entender. Então, quando eu fiz no dela, ela não me falou nada. Ela falou, pera, eu preciso de um reiki. Ela só tinha falado que ela tava da questão que ela falou, da inflamação e tal. Falei, beleza, vou mandar. Eu falei, olha, eu senti isso nesse chakra, isso, eu alinhei isso. E a gente dá recomendação do que você pode fazer para continuar. Porque não adianta só tratar você. Você tem que continuar o seu tratamento. Então, dentro do que eu senti, eu falei para ela, eu passei o diagnóstico do que eu senti, alinhei os chakras dela e falei, olha, faça isso. Faça isso aqui para você continuar mantendo o seu tratamento. Eu falo muito, eu dou indicação de pedra, eu passei uma pedra para ela dentro do quadro que eu vi, eu passei uma pedra, use essa pedra, faça isso. Por quê? Porque eu trabalho com pedras também. Eu poderia ter enviado pedra para ela, porque eu trabalho com cristais etéricos, mas eu tinha combinado o reiki, a gente precisa pedir permissão para o que a gente vai mandar. Então eu falei, eu não posso enviar etericamente porque eu não pedi permissão para enviar isso. Se eu tivesse falado para ela, posso enviar qualquer coisa? Ela falou, ok. Como foi só reiki, foi só com reiki que eu trabalhei. Então, eu trabalhei com reiki, com os alinhamentos e eu trabalho com cromoterapia também. Cromoterapia, eu dou indicação. Eu passei indicação de cromo para ela também. Porque dentro dos problemas, a gente entende. Então, quando a gente fala de equilíbrio no dia a dia, você sabe as cores. Dependendo do seu desequilíbrio, do que você está sentindo, você tem cor que você pode usar. Tem pedra que você pode usar. Respirações que ajudam. Não é só o reiki, eu nem falo porque o reiki, eu aplico o reiki em mim todo dia, porque é uma coisa para me equilibrar. E eu, inclusive, tem alguns atendimentos meus que eu até falo, você precisaria de reiki diário. E eu mostro, tipo, intuo como ela, explico como ela pode fazer isso, dependendo do caso, ou indico uma formação. Porque, gente, terapeuta é importante. É importante você ter outra pessoa porque ela vai te ler de uma forma diferenciada. Mas é importante você saber como você faz isso no dia a dia. Pode falar sobre isso, Rafa. Eu vou desligar aqui o meu som também, porque pelo visto está dando microfonia hoje. Exato. Não, você colocou muito bem colocado. E o que eu queria trazer também é da forma que você falou, por isso que assim, eu me tornei a terapeuta holística justamente por isso, por ter essa compreensão que às vezes o que um consulente ou um paciente está precisando não vai ser o mesmo que o outro está precisando. Então a gente une recursos, né, que a gente tem, eu gosto de falar que a gente gosta de colocar um leque de opções, né? E ali a gente vai sentindo também, né, o que se a pessoa está com o campo dela aberta, olha, eu tô assim, eu queria que você, porque cada um também tem uma forma de chegar, né, então a gente vai olhar para o campo daquela pessoa e vai entender o que ela está precisando e se for assim, melhor ainda, né, porque aí você já tem um paciente ou um consulente aberto para o tratamento. Agora, se for uma pessoa que já vem com questões mais específicas, a gente vai identificar dentro do trabalho que a gente faz holístico, né, se a nossa terapia se agrega ao tipo de tratamento que ele está precisando. Porque o muito importante é isso também, a gente conseguir ter essa visão de direcionamento, né, da pessoa. Porque, olha, às vezes algo que eu faço não vai atender aquela pessoa, mas eu conheço a Pérola, que é uma terapeuta que trabalha com uma outra terapia e que vai atender ele de imediato do que ele precisa.
E é assim, o universo é assim, né? Então, não tem essa questão de que a gente é terapeuta e a gente quer, por ser terapeuta holística, a gente quer abraçar o mundo. Não, né? Muito pelo contrário. Eu, pelo menos, eu fiz... as terapias que eu tenho formação são terapias que me ajudaram primeiro, como pessoa. Me ajudaram primeiro, né? Eu tive uma cura muito grande com a cristaloterapia, porque eu estava com um mioma, e ela me ajudou muito, assim, a não precisar chegar numa mesa cirúrgica. Depois disso, eu consegui equilibrar os meus chakras, né, através do alinhamento com os cristais, para eu conseguir acessar o que eu precisava, para eu conseguir chegar aqui, onde eu fiz uma cirurgia espiritual, e eu não precisei passar por um hospital físico para me tirar esse mioma de 3 centímetros que eu estava. E ao mesmo tempo que eu estava com a doença já sabendo, eu estava negligenciando aquilo para mim, porque eu não queria ter conhecimento daquilo, que eu estava com aquilo no meu corpo. Então foi um processo muito curativo para mim, sabe? O alinhamento dos chakras e a cristaloterapia. E aquilo eu comecei a estudar para mim, né? Comecei a entender como que era tomar a água, e aquilo eu fui vendo como que aquilo foi mudando na minha vida, na vida da minha família, né? E identifiquei que realmente era um processo. Aí eu virei a louca dos cristais. Tudo para mim era cristal. Tudo era cristal, tudo. Mas por quê? Porque a gente realmente vê que é curador, que é transformador, né? Só que para a gente chegar nessa consciência, a gente precisa fazer nessa parte, que nem a Pérola colocou. Alinha os meus chakras, meu bem, você tem que alinhar todo dia. Eu estou aqui para facilitar o percurso. A gente, como terapeuta, a gente está aqui para facilitar o seu percurso, né? Fazer com que você tenha um melhor entendimento desse andamento, te proporcionar técnicas que sim, que vão limpar, que vão tratar, sim, vão, mas esse processo ele precisa ser contínuo, né? Porque não adianta você vir, né, num cenário de 20 anos de repetição contínua, de hábitos contínuos, e de repente você querer ser tratado em uma sessão e sair dali como se aqueles 20 anos não tivessem valido no seu corpo, no seu perispírito, né, na sua mente, no seu subconsciente. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que ter muita consciência, né, quando a gente busca se olhar e se tratar terapeuticamente, porque é um processo contínuo, nem muitas das vezes vai ser fácil, mas é curador. É transformador, é gratificante. Então, as minhas formações, né, holística, o que eu ofereço para atender são terapias que eu pude usar e fez sentido para mim, na minha vida, né? E o baralho já está desde muito tempo, já tem uns 10 anos que eu tenho contato com o baralho, e aí depois veio o estudo dos cristais. A mesa radiônica, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com mesa radiônica, porque eu realmente não sentia de trabalhar, e foi uma mesa que chegou numa mentoria que eu fiz, né, do baralho cigano. Então, ela está acoplada dentro da energia física daquela mentoria, né, de um tema específico. Então, também é um processo muito curador, porque ela é toda canalizada, essa mesa radiônica. Então, as coisas foram chegando e fazendo sentido. E essa mesa chegou para mim num momento que eu realmente estava num processo muito forte de transição, de mudança, né? Tava fazendo novas formações para me voltar a atender como terapeuta, né? Tava com algumas pessoas muito doentes na minha família e que estavam necessitando de passar por uma mesa radiônica, né? Para entender, né? Para serem tratadas, enfim. Então, foi mais um processo curativo que eu recebi. Né? E aí fui alinhando e equilibrando, né, com as outras habilidades, com o que eu já tinha, né? E o divórcio energético, que hoje é o meu carro-chefe, que é assim o que eu tenho mais procura hoje em dia,
foi um processo também curador meu que eu tive, né, de um processo que eu passei muito forte, pela segunda vez, de uma separação, né, de um relacionamento abusivo de 15 anos. Então, eu estava saindo de uma relação e fazendo a formação no diverso energético. Então, foi transformador e curador para mim. E depois que eu fiz a formação, começou a chegar muita gente para me atender, me procurando. E eu me fiz aquela pergunta, nossa, eu estou nesse momento conturbado, né, de separação, será que eu estou pronta mesmo? E aí fiz as minhas concentrações, né, porque eu também sou espiritualista, fiz as minhas orações, fiz as minhas meditações e me veio essa resposta. Você está curando para ser curada. Cada divórcio energético que você está fazendo, você também está curando algo em você. Eu até me emociono. E receba isso, porque isso vai ser transformador. E hoje eu estou aqui há quase 2 anos trabalhando com o divórcio energético e realmente foi transformador na minha vida. E todos os dias, todas as vezes que uma pessoa me manda um depoimento, me agradecendo, sabe? E falando que a partir do divórcio conseguiu ter novas perspectivas de vida, ou também simplesmente olhar para o lado e ver que a felicidade estava logo ali. Então, é muito curativo, sabe? A gente poder ajudar o outro com a nossa essência, com o que faz sentido para a gente e também se curar, se trabalhar, né? Então, o que eu tenho a dizer em relação a essas questões, né? Sobre a gente aprender a ter tato, né? Carinho e acolhimento com nós mesmos. Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? Porque hoje em dia, ainda mais depois dessa pandemia, né, tá tudo muito corrido, o digital tá aí na acesso para qualquer pessoa, né, qualquer tipo de informação, né? Então tá tudo muito exposto, tudo muito corrido. Então a gente não pode deixar se perder dentro desse todo, né? A gente, o que a pandemia veio para mostrar para todos nós é isso, que é o momento, que é a proposta da live de hoje, né? A gente se tratar e cuidar do nosso físico, do nosso emocional. Então, a gente tem que buscar e estar sempre atento a isso, porque esse movimento que teve no nosso planeta, né, que foi um movimento planetário, essa pandemia, veio para dizer muita coisa para a gente como seres humanos. E realmente tem muita gente ainda que está desligada. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, né? E a gente está sendo avisado a todo momento, né? Então, quem negligencia isso, ali na frente vai ter um preço a se pagar por isso. Então, se olhem, se acolham, né? Recebam essa transformação. Pois é, a gente precisa muito trabalhar o equilíbrio. Para trabalhar o equilíbrio, o primeiro passo, gente, é você se conectar com você. O primeiro passo é esse. Não tem outra forma. Eu sei que vocês buscam muitas vezes um terapeuta, um psicólogo, para que alguém resolva o problema para você. Nós somos facilitadores. Eu falo psicólogo porque a função de um terapeuta e de um psicólogo é muito parecida. O que muda é como a gente faz isso. O que muda é a ferramenta, mas o objetivo é sempre o mesmo. É o quê? Te ajudar a se conectar com você para você curar. Um psicólogo, um terapeuta, não tem o poder de curar ninguém. O nosso poder, se a gente pode falar isso, dentro das nossas habilidades, a gente faz você se conectar com você, a gente faz você se olhar. Porque às vezes você está tão no seu dia a dia, olhando para fora, cuidando do outro, que você não para para olhar. O que eu preciso hoje? Eu fiz uma terapia essa semana, eu estava atendendo, e eu adoro muito atender, porque eu recebo muitos questionamentos interessantes que também são bons para mim. E eu estava falando, a gente estava falando sobre conexão pessoal, né? E a pessoa quer se conectar, e eu falei para ela, eu fiz uma pergunta, o que você sente falta? E ela me relatou. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando você entende o que faz falta para você, você começa a falar, poxa, isso aqui está faltando. Então, se está faltando, precisa ser colocado de volta.
precisa ser colocado de volta. Então, o autocuidado, ele começa com coisas simples. As pessoas geralmente querem equilíbrio na vida procurando o grande, procurando, eu vou mudar o mundo, eu vou para academia todos os dias, eu vou meditar meia hora por dia. Gente, não é assim que você começa a meditar, amados. Que o pessoal fica tipo, vou meditar meia hora. Eu falei, você não consegue meditar meia hora se você não tem costume de meditar. Quem já medita há muito tempo, dependendo do dia, não consegue, porque o dia foi tão estressante que você não consegue ficar parado ali meia hora. Agora, quem não está acostumado a fazer isso, você vai fazer uma vez para nunca mais. Porque você fala, isso não funciona. Claro que não funciona. Você não está preparado psicologicamente para isso, gente. Uma meditação bem feita, ela pode te ajudar em 5 minutos. Não é resolver tua vida, veja bem. Te acalmar em 5 minutos. Uma meditação bem feita não é você ficar em silêncio. As pessoas acham que meditar... pera, o que você entende por meditação? Eu sempre pergunto isso quando a pessoa fala que quer meditar. Eu não consigo deixar minha mente em silêncio. Você não vai conseguir. Não é isso que é meditar. Isso é o que as pessoas dizem que é meditar, mas quem medita de verdade sabe, mente sem pensamento, você não consegue. 100% não dá. Você consegue espaçar com treino. Mas não é assim, eu vou meditar, eu vou ficar com a mente vazia. Isso não é meditar, gente. Isso é uma ilusão que criaram sobre meditação. A questão é como é que você foca a tua mente de uma forma que você consegue fazer o volume do teu pensamento diminuir. Uma das formas mais simples de fazer isso é respiração. Eu vou ensinar uma técnica que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Respiração. Já reparou que toda vez que você está nervoso, alguém vira para você e fala, respira? E você geralmente fica irritado, porque você fala, tá me mandando respirar para quê? Porque assim, independente de você não saber, o nosso corpo sabe que a respiração muda tudo. O controle de uma respiração bem feita tem o poder de controlar o teu emocional, você sabia disso? Tem estudos que provam isso, não é a Pérola falando. Estudos comprovam que a respiração controla o teu corpo, ela ajuda você a equilibrar o teu emocional. Existem diversos tipos de meditação, mas se você respirar fundo e soltar, só respira fundo e solta o ar devagar pela boca, só faz isso. Faz isso comigo agora. Fecha o olho. Vamos fazer uma técnica aqui simples e rápida, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Fecha o olho agora comigo e respira junto comigo. Respira bem fundo. Prende o ar. Solta devagar. Ficou um pouquinho sem ar. Agora de novo, respira bem fundo. Prende o ar. Solta devagar. Mais uma vez. Respira bem fundo. Prende o ar. Solta devagar. E uma última vez. Respira bem fundo. Prende o ar. Solta devagar. E observe o teu corpo agora. Volta a respirar normalmente. Observa como está o teu corpo. Sente que com 4 respirações simples, você já mudou. A minha voz mudou. Por quê? Eu acalmei. Porque isso diminui a sua frequência cerebral. E a gente precisou do quê aqui? 2 minutos? É isso que é equilíbrio no dia a dia, gente. Quando a gente fala de você se equilibrar no dia a dia, óbvio que o ideal é fique meia hora, faça meditações, mas não é isso que faz diferença, simplesmente. É o que você está fazendo? Quais são as pequenas coisas? A gente fez uma respiração de 2 minutos, e se você fez comigo, você sentiu diferente. É sobre isso que é o equilíbrio diário. É o que você pode fazer? A Rafa falou dos elixires com cristais, que são maravilhosos. São, tipo, você sabendo a propriedade daquele cristal, você entendendo o que você precisa. Vamos dar uma ideia aqui, só para ficar mais claro, porque se você não entende de pedras, de 7 chakras, enfim, você fala, nossa, Pérola, eu não tô legal, eu sinto que eu preciso mudar a minha energia, limpar pensamento. Como é legal fazer isso? Uma ametista e um cristal transparente.
Você pega uma ametista e um cristal transparente, a ametista ela transmuta energia, o cristal transparente ele limpa e acalma o pensamento. Só com essas duas pedras você faz um elixir ali. Nossa, Parola, eu quero trabalhar o meu amor por mim. Quartzo rosa, gente, quartzo rosa as pessoas usam muito para trabalhar o amor pelas pessoas, pelo romance, mas ele é para trabalhar o amor universal. Eu recomendo muito ele para quem está querendo trabalhar perdão. Eu falo, você precisa de trabalhar perdão. O verde também é muito bom. O verde é muito bom. E essas pedras que a gente está falando, você consegue fazer elixir com elas. O verde é bom para cura também, cura física, não só emocional. Ele é bom para cura emocional, mas ele também é bom para cura física, porque o verde e o rosa, eles são para o chakra cardíaco, para trabalhar coisas do coração. A Tatame é maravilhosa, a Tatame Bordados. Essa mulher é incrível, ela também é terapeuta holística, faz bordados maravilhosos. Então, pedras são incríveis. Pedras são incríveis, gente. E assim, o legal da pedra tem muita informação, mas você não precisa ter muita informação para usá-las. Você tem que saber o básico. Pedra, gente, eu sempre gostei muito de pedra e eu sempre era muito frustrada quando era pequena, porque eu queria saber muito sobre pedra. E eu nunca soube muito sobre pedra. Eu sempre gostei, mas eu sempre fui muito frustrada com isso. E depois, agora que eu sou terapeuta, eu entendo que eu não preciso saber tudo sobre pedras. Eu só preciso saber o básico para eu conseguir trabalhar. E quando eu vejo de um caso que eu não sei, eu vou pesquisar mais dentro das literaturas que eu tenho. A pedra, você sabe qual é o básico? O básico é o que a Rafa trouxe aqui, são as pedras dos 7 chakras, que são um conjunto, se você contar que cada chakra vai no mínimo 2 pedras, você pode usar em cada chakra, vai mais, mas no mínimo 2, uma média com 6 pedras você resolve muita coisa. Mas você pode ter 12 até, se você quiser, porque os chakras, que nem a gente falou, o cardíaco, você tem o quartzo rosa e o quartzo verde. Você pode trabalhar só um deles, como você pode trabalhar os dois. O coronário, que é o que a gente chama de trabalhar o espiritual, você trabalha o quartzo branco e a ametista. A ametista você também pode usar para o chakra frontal, porque tem pedras que você pode usar para mais de um chakra. Tem isso também, que tem pessoas que não falam sobre isso. Pessoas que acham, só essa pedra. Não. Tem pedras que você usa para 2 chakras, que eles servem para esses 2 chakras. Então, às vezes, você não precisa nem ter muitas pedras. A questão é que você tem que saber usar. Então, o equilíbrio com pedras, a gente sempre indica, porque pedra você não precisa ativar. Pedra é só você ter uma pedra. Eu sempre falo, pedra é uma coisa que eu sempre recomendo para quem eu estou em tratamento. Eu sinto que a pessoa tem um problema. Dentro daquele problema, qual pedra pode ajudar? Anda com essa pedra, fica com essa pedra, tem essa pedra em casa, entende? Equilíbrio, ele é de detalhes, não é só coisas grandiosas. Então, pedra, que a gente já falou aqui, respiração, que a respiração é a primeira porta para a meditação, gente. Quer aprender a meditar? Primeiro aprende a respirar. Essa respiração simples já vai fazer muita diferença no teu dia a dia. As cores, que cor que você usa? Pode falar. Uma coisa que básica, né, que as pessoas não acreditam, mas que é curativo, água, né? Água. Uma dica valiosa e assim, que hoje eu vejo que realmente faz muita diferença, porque a água é vida, gente. 80% do nosso organismo é água, entendeu? Então, assim, ainda mais quem tem questões de fígado, né, questões estomacais, respiratórias também. Então, assim, a água, bebam no mínimo, né, 2 litros de água no dia, no mínimo, né? Se hidratem bastante, estando frio, estando calor, né? Era só isso, assim. Que são coisas, assim, pequenas, que tá ao nosso alcance e que fazem todo um diferencial. Separar 2 minutos para fazer uma técnica de respiração, porque que nem a Pétula trouxe. É a técnica que a gente está fazendo, a gente está esvaziando a mente. Não é que você vai forçar a tirar, você vai fazer a técnica para esvaziar, para aquilo sair naturalmente, né? Para você conseguir fazer aquele fluxo. Então, por isso que quando a gente está nervoso, né, tem um ditado, calma, respira, conta até 10, né? Porque realmente, se a gente fizer isso, a gente esvazia o nosso cérebro e consegue o quê? Colocar o nosso raciocínio, né, melhor, de uma forma melhor, menos agitada, né, menos turbulenta. Verdade, você falou da água. Uma coisa importante é que a água purifica. Então, o banho também é muito importante.
Quando você toma banho, se você está inteiro naquele banho, você pode imaginar que a sujeira do teu dia está escorrendo junto com a água, porque a água ela serve para isso. Já viu pessoas falando, vai tomar um banho de mar, vai tomar um banho de cachoeira? Por quê? A água tem propriedade de limpeza. Obviamente, a água do chuveiro não tem a mesma propriedade de limpeza de uma cachoeira e do mar. Por quê? Existem propriedades naturais ali que não foram tiradas quando a gente toma um banho de uma água filtrada. Mas mesmo assim, ela não tem o mesmo poder de uma água de mar ou de cachoeira, mas ela ainda limpa. Então você vai no chuveiro, deixa aquela água escorrer pelo teu corpo, deixa ela te limpar, pede para ela limpar. Porque, gente, quando a gente fala de terapias holísticas, no fundo, que as pessoas não falam tanto é energia, mas é você voltar para o natural. É isso que a gente traz do holístico. O holístico é o todo. É como é que você se equilibra de uma forma natural. Não excluindo as outras formas, não excluindo o remédio. A gente nunca fala isso. A gente está falando aqui de casos do quê? A gente vai junto com o tratamento médico e, se possível, a gente usa o holístico para evitar fazer algumas coisas, mas não deixar de fazer. É diferente. Só para ficar bem claro, porque a Rafa falou assim, olha, gente, eu fiz isso para evitar isso. Mas ela não é que ela negligenciou o tratamento médico. Ela fez junto e ela foi fazendo holístico para diminuir o tumor e não precisar fazer. E o que eu negligenciei foi os remédios paliativos, que são os remédios que não curam, tipo remédio para dor, né? Esses não tá curando, é paliativo. Então eu fui em busca, eu preferia ficar com a dor, mas eu fui em busca de tratamentos homeopáticos que me traziam ali não só aquele alívio imediato, porque eu já estava ficando anestesiada de tanto alívio imediato, e aquilo já não estava fazendo mais sentido e nem efeito para mim, né? Uma coisa que que quebra muitos tabus e que eu tive o acesso foi ao óleo canabidiol, que foi uma coisa assim transformadora, entendeu? Nossa, eu parei de tomar tipo nada, zero de medicação, entendeu? Não tomava mais nada. Então são informações, né, que estão aí a todo momento e que a gente precisa buscar e ter o acesso é muito importante. Outra coisa também que é assim, que é vida, que revigora, um escaldapé. Gente, pelo amor de Deus. Um escaldapé, você pode, esquentou uma água, jogou um sal grosso, põe uma erva, um alecrim que você tem, uma artemísia, um hortelã, entendeu? Gente, é revigorante, Isso para homem, isso para mulher, para qualquer sexo. Os métodos naturais, as plantas existem, estão aí para a gente acessar, né? E aquela coisa também. E você tem que ver o grau, né? Tipo, se for uma doença, qual que é o grau da sua doença? Tal, né? Se for algo que está reverberando e que você realmente tem que fazer aquele acompanhamento médico, que não é você largar, né? É uma coisa equilibrando a outra. Só que a terapia holística, ela trata a causa. A gente vai lá na causa, né? E não é um remédio paliativo, né? Não é um remédio paliativo. Verdade. E é importante você falar isso, a gente não está falando para parar de tomar remédio, gente. Não é isso. É concomitante você faz a terapia. Eu estou falando porque, por exemplo, em casos de câncer, eu não sei se vocês sabem, alguns remédios do câncer podem causar dependência. Uhum. Então, e aquela coisa, ele é para aliviar, ele vai para curar. A mesma coisa dos remédios psíquicos, tarja pretas, são drogas, entendeu? Então, você também equilibrar e saber qual que é a sua enfermidade e o que é ali que você está tomando. Porque se você pegar um remédio tarja preta, pega e lê aquela, como é que chama? A descrição ali do remédio. Lê a bula do remédio, me fala se você ainda vai ter coragem de tomar aquele remédio, entendeu? Porque tá tudo escrito ali. Então você pode, por que você não pode usar um óleo essencial, entendeu?
que vai te trazer o mesmo efeito, você tomando em maiores doses, né? Por que você não pode ter um óleo essencial? Por que você não pode buscar ter acesso a um terapeuta que trabalha com tratamento canabidiol, a um médico? Hoje em dia tem muitos médicos que já prescrevem o óleo, entendeu? Então, assim, são recursos, e o óleo canabidiol, ele é transformador. Por quê? Porque nós temos no nosso organismo o sistema endocannabinoide. Então, a gente está alimentando esse sistema endocannabinoide através do óleo. E o que ele faz? Ele rejuvenesce essa célula dentro da gente. Então, assim, Parkinson, quem tem problema com Parkinson, e tantas outras enfermidades, quem tem algum distúrbio, né? Crianças que já têm problemas mentais sérios, que batem nos pais, que têm um desequilíbrio, que os pais têm que recorrer a terapeutas, né? Porque não aguentam mais passar por tanta agressividade, principalmente as crianças, né? Que tem algum transtorno mental que vai chegando na fase da adolescência, né? O óleo canabidiol hoje em dia tem sido assim a salvação para muitas famílias nesse quesito, assim, sabe? Então, a gente realmente buscar informação e ter acesso da maneira correta. Eu queria dar um exemplo aqui de uma amiga, ela tem um filho que ele é paraplégico, já nasceu assim, né? Ele já nasceu assim e ele já passou por mais de 20 cirurgias. Entendeu? E ele hoje é adolescente, está na adolescência, e ele tomava 12 medicações, gente, diária. 12 medicações diárias. E ela né, espiritualista, sempre buscando recursos e etc., né, alinhando com terapeuta, com psicólogo, com tudo para conseguir, né, fazer com que a criança sofresse o menos possível nessa encarnação, né? E ele é um ser espiritualizado, muito consciente da missão dele, sabe? Aqui na Terra. Ele tem muita consciência, assim. E tanto é que uma vez, é uma frase que a gente tem assim, uma vez que ele foi fazer uma cirurgia porque ele não sente da cintura para baixo. E ele, em um momento, ele falou que ele tinha essa consciência, veio essa consciência para ele de outras vidas, sabe? Que ele veio sem sentir essa parte daqui de baixo porque ele escolheu, porque ele sabia que ele ia ter que passar por muitos processos cirúrgicos, né? Enfim, e aí hoje o que acontece? Ele não toma nenhum remédio mais, né? Ele não toma nenhum remédio mais desses 12 medicamentos, foi se tirando aos poucos, e ele hoje é um paciente totalmente com óleo canabidiol, entendeu? Ele trata, conseguiu se liberar de todas as medicações através do óleo. Então, assim, é muito curador, a natureza tem vários recursos, e as terapias, através, né, eu gosto de falar que a gente tem instrumentos naturais, né? Os recursos naturais que a gente tem são maravilhosos, as mesas radiônicas, que através dela a gente recebe tanta coisa, canaliza, né, muita coisa. Então, assim, gente, a recurso a nível natural, a gente já trouxe muita coisa aqui, né, Pérola? Muita coisa, né, e de fácil acesso. Sim, sim. A única coisa que eu peço é que quando eu falo, por favor, desliga o microfone, que eu não consigo tirar a microfonia daqui, desculpa. Gente, obrigada pela paciência quando dá microfonia, mas é daqui. Eu já entendi que é daqui, então é que só o meu que tá dando. E o fone eu não consigo colocar. Então, obrigada, Rafa, pela paciência e compreensão. Mas a gente falou de muitos métodos naturais e eu quis trazer isso porque equilíbrio no dia a dia não precisa ser algo difícil, gente. Não precisa ser algo... Não estou falando que você vai sair daqui fazendo tudo que a gente falou e sua vida vai mudar em 24 horas, por favor. Não é isso que eu estou falando. Mas você vai conseguir ter um pouco mais de respiro. Como a gente falou, coisas naturais. O floral, né? A gente esqueceu do floral também. Você trabalha com floral, fala um pouco aí do... Vou falar. Floral, gente, é maravilhoso. Tem vários tipos de floral. O floral mais comum é o floral de Bach, que ele é feito através do floral das flores, né? Inclusive, em muitas farmácias você consegue achar. Você vai na farmácia, você procura pelo problema mesmo que você está sentindo. Você pode ir manipular uma fórmula em farmácias que trabalham com coisas naturais, eles manipulam uma fórmula para você, dependendo do que você está precisando. Mas em farmácias, em muitas farmácias, você pode achar um floral. Por exemplo, tem floral para ansiedade, tem floral até para cachorro, gente. Eu acho tão sensacional. Você acha floral para o seu
pet, sabe? Você pode ir, vai lá e acha. E você vai e acha muito fácil. Então, principalmente a ansiedade, eu acho que é o que mais vende. Eu lembro que eu fui uma vez na farmácia, eu perguntei, qual é a que mais vende? Né? O de ansiedade é o que sai primeiro, assim, porque é o que o pessoal mais precisa. E por que sai bastante floral? Porque é natural, não vai causar dependência como alguns ansiolíticos, como alguns tipos de remédio. Ele vai trabalhar as emoções, porque eles pegam flores que têm aqueles ativos químicos. Você tem que entender uma coisa, gente, remédio, ele é feito de planta, tá? As pesquisas de remédio, eles pegam daquela planta, o que precisa, qual é o componente daquela planta que cura? E eles criam aquele componente, pegam aquele componente e transformam aquilo num remédio. Óbvio que um remédio feito numa farmácia, dependendo de algumas situações, ele não pode ser substituído por planta, porque ele vai te dar uma base que a planta não vai poder te dar. Por isso que a gente não está falando para vocês fazerem troca simplesmente do nada, não é isso. A gente está falando para coisas disso. Você sabe que é aquilo ali. Exatamente. É conscientização. É conscientização. Porque é o seguinte, você está passando por um problema, você sabe que sua questão é ansiedade. E só que você sabe que aquele remédio que você vai tomar pode causar dependência. Por exemplo, tem remédios de depressão, gente, que eles desligam algumas partes do cérebro. Então, as pessoas param de ter algumas sensações. Eu conheci uma pessoa, um professor meu de dança, que ele falou que ele teve na adolescência, ele teve uma depressão muito severa. Então, ele tinha que tomar remédios e tal, e coisas assim. Então, tinham sensações físicas que ele não tinha mais. Ele buscava criar... Sem contar os neurônios, né? Que tem alguns neurônios que não conseguem, que nunca mais. Entendeu? É tipo, o seu cérebro fica com aquela falha. Então, é disso que a gente está falando. Quando você sabe e é permitido você fazer essas trocas, faça essas trocas. E nos florais, por exemplo, eu trabalho com florais etéricos, que é o quê? Eu envio a energia desse floral à distância. Eu tenho até gente que eu trabalho aqui, que eu trabalho com florais, elixir. Eu sou apaixonada por curas etéricas. E eu estou me especializando cada vez mais nisso. Então, eu trabalho com floral etérico xamânico, eu trabalho com floral etérico dos 7 raios, eu trabalho com elixir de cristais e trabalho com elixires fitoterápicos, porque eu também tenho formação em reiki fitoterápico, que é o quê? Eu trabalho com a energia das plantas. Então, além de eu poder trabalhar, por exemplo, eu estou querendo um chá de camomila, porque eu preciso me acalmar ou estou com uma dor de estômago. E eu preciso fazer um chá, mas eu não tenho camomila na minha casa. O que eu faço? No meu caso, como eu tenho formação, eu acesso a energia dessa planta e consigo colocar ela na água. E eu sei que algumas vezes as pessoas eu não consigo entender como isso funciona. Vocês já viram pessoas que falam, por exemplo, vamos orar nessa água, colocar cura nessa água? É muito comum, diferentes religiões têm isso de vamos orar e colocar a cura nesta água. Por quê? Você está colocando a energia de amor e de cura ali. Da mesma forma que você consegue fazer isso com uma oração, ou um padre, um pastor, enfim, alguém espiritualizado consegue fazer isso com uma oração, se você souber como fazer, você consegue canalizar a energia de qualquer coisa. No meu caso, eu tenho formação, até o momento, para floral etérico xamânico, que é o quê? Eu pego a propriedade que aquele animal pode passar para você, e a gente coloca na água para promover curas. Eu posso pegar o floral dos 7 raios, que é você pega a energia de arcanjos, de mestres ascensionados, para ajudar você em algumas curas. Ou pedras, que nem ela falou do elixir de vai lá, energiza a pedra, bota na água. E quando você bota na água, geralmente é um processo para essa água ficar energizada de 6 a 12 horas. Tem que deixar o cristal ali para ele pegando. Quando você trabalha com a energia, é instantâneo. Então eu falo, nossa, eu estou precisando de cristal X. Eu energizo a água do dia e vou tomando. E é isso, porque é instantâneo. Só que assim, isso são técnicas para quem é terapeuta. Eu não posso falar para você, então vai lá, energiza etericamente. Se você é uma pessoa que tem essas técnicas, faça. Faça todos os dias, bota a pedra que você precisa e vai. Agora, se você é uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, porque é uma tecnologia, esse tipo de acesso, faça com o natural. E uma coisa não exclui a outra. Eu ainda uso pedras, eu ainda uso plantas, mas é a facilidade do dia a dia. Às vezes eu não estou legal, não tem tempo de fazer um chá, eu faço um elixir, uma pedra, como eu falei, para você pegar a energia de uma pedra numa água, umas 6, 12 horas eu vou energizar, mas eu tenho condições de fazer isso. Por isso que qual o nível de conhecimento que você tem? Porque às vezes você tem conhecimento, principalmente porque esses conhecimentos são ancestrais. Geralmente a tua avó, a tua mãe te ensinou a fazer chá de não sei o que, de não sei o que lá, como você não estava bem. E às vezes você colocou na gaveta porque isso não serve mais nos dias de hoje. Isso serve. Isso pode
te tirar de problemas que você não consegue imaginar ou evitar outras de uma forma simples, até que você gaste menos dinheiro com remédio, dependendo da sua situação, gente. O natural precisa ser resgatado, sabe? Precisa. Tem plantas que você consegue trabalhar com ansiedade, tem planta que libera mágoa, gente. Eu tô com uma pessoa que eu tô trabalhando, que eu fiz justamente um elixir para enviar à distância, para ela poder trabalhar mágoa. Liberar mágoa através das plantas. E é sobre isso que a gente está falando aqui. É que é um conhecimento que, assim, não tem como a gente passar todo o conhecimento que a gente tem numa live. É impossível, não dá, não dá. Ainda mais com a quantidade de técnicas que a gente tem, tanto que a gente trabalha, quanto que a gente usa só pra gente. Porque tem técnica que, por exemplo, eu não aplico em outras pessoas, é só pra mim. Pelo menos até o momento. Tem informações que eu tenho exclusivamente pra mim. Eu não tenho pra aplicar em outras pessoas. Talvez um dia eu falo, não, eu vou trazer isso para outras pessoas, mas tem coisas que não, tem coisas que é para mim, eu não trabalho com isso. Não quero. E é isso que vocês têm que parar para pensar. O que você pode fazer para melhorar? O equilíbrio vai muito também do que é compatível com você. A gente deu algumas opções, porque tem gente que gosta de cristal, mas tem gente que não gosta. Ah, mas respirar todo mundo respira. Então a gente passa uma respiração, porque respirar todo mundo respira. Tomar banho, todo mundo toma banho. Beber água, todo mundo bebe água. Então, você não precisa de coisas complexas para começar seu equilíbrio. O que você precisa é colocar. Porque eu não sei a Rafa, mas o que eu mais ouço é: ah, Pérola, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. E, gente, eu sei que tempo é uma coisa muito escassa. Eu não estou aqui banalizando o teu tempo. O que eu estou querendo dizer é: se você não tem 5 minutos para fazer uma respiração, tem alguma coisa muito errada na tua vida. Eu não estou falando para você parar 1 hora, ficar meditando embaixo de uma cachoeira. Eu estou falando: você consegue fazer uma respiração de 5 minutos? Você consegue beber água? Você consegue tomar banho? Só que num banho de estado de presença, não um banho pensando nas contas que você tem para pagar. Essa é a diferença. É você tomar banho em estado de presença. É você abre o chuveiro e fala: agora eu vou limpar e tirar toda a carga do meu dia. Água limpa em mim, purifica. Porque eu faço técnica no banho, gente, sério. Uma das formas que eu sei que eu não vou pela técnica do dia é chuveiro. Eu posso ter um dia, assim, daqueles que eu não tive tempo para parar. Quando eu vou no banho, eu tenho técnicas que eu uso no banho, específicas para isso. Técnicas com água, que você, quando a gente sabe reiki e outras técnicas energéticas, a gente coloca energia na água, para potencializar a limpeza da própria água. Então, você não precisa de uma banheira. Com um chuveiro ali, você mentaliza. Mas se você não tem essa técnica, também tá tudo bem. Mentaliza essa água limpando e purificando você. É só. O equilíbrio, a gente complica. Não precisa ser tão complicado. Pode falar, Rafa, porque eu preciso que você fale aqui. Não, você colocou muito bem. Realmente, o equilíbrio é fácil acesso, é a gente que complica muitas coisas, né? Então, eu acho assim que a gente trouxe aqui muitas questões muito simples, né? Que de fácil acesso para todos, né? E são questões assim que a gente tem no nosso dia a dia, recursos, né? E que ajudam a gente a trabalhar de forma melhor, a pensar de forma melhor, a tomar uma decisão de forma melhor, né? E se você não está conseguindo por si mesma, nós estamos aqui para isso, né? Mas a gente deixa bem claro, que nem você falou, eu nem tenho mais pacientes que me trazem dessa forma. Ah, mas eu não tenho tempo, porque o pessoal já sabe como que eu trabalho, entendeu? Eu vou lá porque a gente trabalha com a realidade. Olha, eu estou aqui, até mesmo porque, independente de valores, né, de questões financeiras, o trabalho de um terapeuta holístico, ele é totalmente doação a todo momento, física, energética, né? A gente tem que estar bem. Então, é a gente saber olhar para a nossa realidade também, né? Que nem eu tive que olhar para a minha realidade ontem. Eu estou com uma inflamação, eu tenho tendinite crônica, eu tive que me recorrer ao recurso da medicina convencional. Tomei logo 2 injeções. Por quê? Porque eu sou mãe solo, porque eu tenho que dar conta de um monte de coisa sozinha, porque se eu fosse ficar somente fazendo as terapias, ia me curar? Sim, porque eu faço isso diariamente. Só que eu estou com o osso inflamado. Então, eu tive que acelerar o meu processo, né? Tive que tomar uma injeção. Então, assim, gente, a gente fazer da melhor forma nas condições que a gente tem,
entendeu? É entender, né, a nossa situação, mas não deixa de fazer, não deixa que você pode... Se você pode tomar 2 litros de água hoje, é o que eu posso fazer, mas faça, né? Se eu posso fazer 2 minutos de respiração, é o que você pode fazer, mas faça. Porque é aquilo ali que vai transformar você, não é a pérola que vai fazer né, uma magia, algo, né, mirabolante e vai te curar, ou a Rafa. Não, não é sobre isso. A gente está aqui para facilitar o percurso, né, para trazer conhecimento, para lembrar vocês da força né, que todos nós temos como pessoas, como seres humanos, para, né, para ajudar vocês a se conectarem melhor com a essência, com o equilíbrio, mas fazer é só a gente que pode fazer pela gente mesmo, né? Então, tudo depende bem, bem nesse compasso, assim, né? Eu acho que a mensagem que a gente queria trazer é essa, né? Os recursos existem, são muitos, né? Só basta a gente procurar e ter acesso, mas depende da gente e da forma que a gente busca fazer, né? Exato, você pontuou muito bem. Siga para mim um pouquinho, por favor. Você pontuou muito bem essa questão, porque, gente, a gente não faz milagre. O que a gente é um facilitador. Eu gosto muito de falar isso, nós somos facilitadores, porque nós sabemos o caminho. Então, a gente faz o quê? A gente limpa você. Só que se você não se manter limpo, é a mesma coisa. É como se a gente tivesse, assim, uma terapia, de uma forma simples de entender, é como se a gente estivesse te dando um banho. Você tá muito sujo, vem cá que eu vou te dar um banho. Daí eu te dou um banho. Só que se você não se limpar depois do que fez a terapia, sinto muito. Se você não continuar tomando banho, não há terapia que resolva. Eu sempre falo isso, gente. Tanto é que quem é atendido por mim já sabe, você sai com lição de casa. Toda terapia eu dou lição de casa. Por quê? Para a pessoa se habituar a colocar alguma coisa na rotina dela. Porque um bom terapeuta, gente, eu poderia falar para você, faça isso, isso vai te ajudar, e você ia ser atendido por mim para todo sempre, porque você nunca ia conseguir se livrar de mim, porque você não ia entender como é que você faz isso sozinho. Mas a minha meta não é você ser atendida por mim para sempre. Se você quiser, ótimo, porque a terapia holística ela não é feita só para cura, ela é feita para prevenção. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender da terapia holística. Ela é cura e prevenção. Você pode fazer só para se prevenir. Tem pessoas que são atendidas só para isso. Mas a lógica da terapia holística é, enquanto você está fazendo esse processo, ele é um processo de autoconhecimento. Então você também aprende independente de você estar com um terapeuta ou não, como é que você se blinda. Então quem faz terapia comigo, eu sempre passo lição de casa. A Rafa foi hoje atendida por mim, ela viu, passo, faz isso, ó, faz isso dentro do que você vai, usa essa pedra, usa essa cor e faz isso que vai te ajudar. Por quê? Porque se eu guardar para mim, eu vou estar sendo extremamente injusta com você, porque eu vou estar te privando de crescer. Eu vou estar te privando de você saber como você se cuida. Porque, gente, um terapeuta, um psicólogo, de verdade, se você é um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele quer que você entenda como você tem a autonomia da tua vida. Óbvio que a gente quer que você continue se tratando com a gente, porque a gente tem conhecimentos que você não tem. Isso é um fato. Mas a gente quer que você continue se tratando com a gente enquanto você se cuida sozinho também. É um conjunto, não é uma coisa não exclui a outra, gente. Uma coisa não exclui a outra. E é isso que eu acho que a gente falou muito bem. A gente pode até fazer uma outra live, Rafa. Eu quero que você volte aqui para a gente fazer mais lives como essa. É um prazer ter você aqui. É um prazer. Mas eu queria só, assim, que você desse um recado final para a gente. O que você quer deixar para essas pessoas maravilhosas. Eu que agradeço. Vamos sim, vamos ver se a gente faz um projetinho, alguma coisa juntas. Vamos conversar no WhatsApp. Acho que a gente tem muita coisa aí para acrescentar. Primeiramente, né, queria agradecer a todo mundo que está aqui até agora com a gente, interagindo nos comentários, né, e entregando o seu tempo, a sua predisposição aqui para a gente. Eu vou ser breve, né, nas minhas palavras. Muito gratidão a todo mundo que está aqui, né, na nossa live. Muito obrigada. E queria deixar um convite, se a Pérola me permitir, que dia 19 de setembro eu vou estar em Juiz de Fora, Minas Gerais. 19 não, dia 17, num domingo, tá? De 13h30 às 20 horas, realizando a vivência da Chama Azul, né? Com esse intuito mesmo de proporcionar
cura, libertação, transformação. E por que vivência da chama azul? Porque vamos estar trabalhando a vivência agregada na chama de São Miguel Arcanjo, né? Então, realmente é para quem está com densidade para trabalhar, questões estagnadas, paradas, agarradas, vai ter muita limpeza, vai ter rezo, vai ter roda de cura, né? Então, quem tiver interesse, vai ser em Minas Gerais, Juiz de Fora, tá? Pode me chamar no direct, vai ser uma vivência maravilhosa, custo-benefício super acessível, vamos ter certificação, brindes, né? A gente está com o primeiro lote aberto até dia 10/8, então os interessados é só chegar, estou fazendo eu, Rafa Cristina, agregada a mais 2 terapeutas lá da cidade de Juiz de Fora, tá? Que é a Aline Guilarducci e a Daniela Mello, que também é espiritualista, é mãe de santo, tem um centro lá, desenvolve um trabalho maravilhoso. Então, quem sentiu o chamado aí da chama azul, venha com a gente para esse evento que vai ser gratificante, né? A gente já está acostumado a fazer vivências lá e a gente vai ter a consagração da medicina da ayahuasca, né? Que é uma medicina também, um recurso, né? Tão transformador, uma medicina natural, né, que é aqui do nosso país, do Brasil, né, e a gente teve a permissão, né, toda a vivência, a gente tem a consagração de alguma medicina sagrada, e a gente teve a permissão de estar servindo, eu sou fardada, né, da doutrina do Santo Daime, há mais de 10 anos, consagro a medicina com muito respeito, né, e é uma medicina que faz realmente a gente olhar para o nosso interior, olhar para as nossas enfermidades, para os nossos ecos, trabalhar as nossas curas. Então, quem sentir esse chamado, me chama no direct e vem para a vivência, que ainda tem tempo de se organizar, é só dia 17 de setembro. E o que eu queria deixar de mensagem aqui, né, para essa live, é assim, se permitam a cura, se permitam a cura. Se permitam a ser o que vocês vieram para ser, se permitam a receber o que vocês têm que receber, porque muitas das vezes as questões que a gente está, que reverbera no físico, são questões de paradigmas, crenças limitantes, né, que a gente tem na nossa mente, na nossa cabeça. Então, assim, se você está sentindo um incômodo em relação a isso, olha para essa dor, olha para essa ferida, acolhe ela com carinho, com amor, porque com certeza, a partir daí, você vai estar dando o primeiro passo para se curar, e você se curando, você cura o outro também. Mas eu acho que a informação principal é a gente tem que olhar para a gente primeiro, para depois a gente querer olhar para o outro, apontar no outro, né? E buscar, né, acessar as informações, os recursos, né, naturais que a gente trouxe aqui, né, que tá tão perto, tão fácil acesso para a gente, e às vezes a gente negligencia essas questões, não olha para isso com atenção. Então é isso, se permitam a cura, se permitam a aceitar a transformação, porque aí a caminhada fica mais leve, né, os recursos que são necessários, eles aparecem sim, né, para quem está buscando, né? É só a gente dar o primeiro passo, porque a gente também dando o primeiro passo, a gente mostra para o universo, né, que a gente está num movimento, o que a gente quer, e as coisas acontecem. E agradecer a Pérola, né, pelo convite, essa mulher maravilhosa, empoderada, né, que me mandou um reiki hoje, que eu falei, meu Deus, a mulher acessou meu campo todo ali. Em alguns minutos, fantástica, maravilhosa, super recomendo o trabalho dela, tão profissional, né? E agradecer pela confiança, né? De estar me sentindo lisonjeada de estar aqui nessa live. Muita gratidão pela confiança, pela partilha, pela troca e pelo conhecimento. E muito obrigada. Espero que daqui a gente tenha outros movimentos juntos, tá bom? Tá ótimo. Primeiro, obrigada por estar aqui, por ceder o seu tempo. Gratidão mesmo. Fico muito feliz, muito honrada por você estar aqui conosco essa noite, partilhando as suas vivências, o seu trabalho. O pessoal está adorando. E muito obrigado você que está comigo aqui até agora, nesses momentos de live. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Inclusive, gente, tira print da gente, fala o que você aprendeu. A gente gosta muito de saber tudo o que vocês passaram. Marca a
gente no Stories, né? Quem segue a Pérola começa a me seguir, quem me segue começa a seguir a Pérola, né? Vamos movimentar essa rede aí do bem. Exatamente. E busquem. Se você sentir chamado nessa live de Pérola, eu quero ser atendida por você, eu quero ser atendida pela Rafa, busque a gente. Nosso trabalho é para isso. Se essa live estiver no YouTube e você está interessado, aqui embaixo no box de informação vai ter os nossos contatos. Entre em contato com a gente. Se você está no Instagram, fale com a gente pelo direct. Se você sentir, olha, eu quero me cuidar, mas eu preciso de uma ajuda externa, me dá uma mão. Nós temos vários trabalhos, a Rafa tem as vivências, tem as terapias, e eu também tenho as terapias, tenho as mentorias, enfim, tem muita coisa acontecendo. Então, conversa que a gente vai falar dentro do seu problema o que é o melhor para você agora, porque, entenda, as terapias são extremamente personalizadas. E, às vezes, você está querendo fazer alguma coisa e talvez para o teu problema essa coisa específica não é o recomendado. Que é o que a Rafa até comentou em alguns momentos, que a gente sabe direcionar você. Porque tem coisa, eu, por exemplo, tipo, se você quiser uma coisa, um divórcio energético. O divórcio energético não é minha especialidade. Eu sei fazer, eu até sei, eu tenho gráfico radiônico que ajuda a fazer isso. Mas se você quiser uma coisa muito específica, eu vou te indicar para a Rafa, que é mais fácil, porque ela é especialista nisso. Entende? Então, essa é a questão, é você saber, a gente sabe direcionar. Então, venham com a gente, conversem. E lembre-se, equilíbrio diário não é você ficar meia hora, é o que você consegue fazer por você hoje. O que você consegue se dar de amor hoje? Eu trabalho com autoestima, vocês sabem disso. E autoestima, eu sempre falo, autoestima não é você se sentir incrível o tempo todo, é você não desistir de você. Então, o que você consegue fazer hoje para cuidar de você? É fazer uma respiração? É usar um cristal? Eu não sei o que é. Mas não se cobre fazer tudo. Eu estou trabalhando isso muito em terapia com as pessoas, porque as pessoas exigem. E tem pessoas que são resistentes a passar pela cura, que é o que a Rafa falou, se permita. Passar pela cura é uma permissão, e é uma permissão interna. Quando você não se permite passar pela cura, não interessa o que você faça. Então, se permita. Se você tem muita resistência, um passo de cada vez, escolhe uma coisa, não escolhe colocar 20 coisas no teu dia, você não vai cumprir. O que você pode fazer hoje para se curar? Então, escolha uma coisa para se manter equilibrado e faça. Nem que seja uma. E depois você acrescenta 2, depois você acrescenta 3. E você pode falar, Pérola, quantas vezes eu posso fazer isso? Dependendo do que for, faça o dia inteiro. Porque equilíbrio não é que você fez uma vez, você vai se manter equilibrado o dia inteiro, porque às vezes você tem estresse o dia inteiro. Então, quando você vai fazer em vários momentos do seu dia, você encaixa isso. Por isso que você tem que encontrar o que é mais prático para você encaixar nos momentos que você sentir que você está em desequilíbrio. Equilíbrio não é uma vez só, e não é necessariamente meia hora, é nesse momento. E encaixa isso, consigo fazer. Nesse momento, gente, tem momento que o que você consegue fazer é respirar fundo, não tem o que fazer. Não tem, você até quer ficar parado meia hora, mas não tem. Então, por isso que você tem que entender o que você pode, o que é possível, o que você consegue fazer para encaixar no momento certo. O que você não pode é deixar de fazer. Mas basicamente é isso, gratidão. Eu encerro a live por aqui. Rafa, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Um beijo para vocês, amo vocês e se cuidem. Deixa eu só tirar um print final nosso. Pode falar, pode falar. Muito obrigada, não? Gratidão a todo mundo que está aqui, né? E obrigada, espero que a gente se encontre mais vezes. Obrigada pela audiência, pela troca, pelo carinho, pelo conhecimento e boa noite a todos, tá? Gratidão. Boa noite, gente. Agora eu vou encerrar mesmo. Tchau.